Vamos conversar hoje sobre uma coisa muito importante que aconteceu na humanidade lá atrás. Em 1957, o cirurgião sul-africano Christiaan Barnard fez o primeiro transplante de órgãos e depois saiu pelo mundo ensinando os seus colegas de profissão. Ele transplantou o primeiro coração da história e no Brasil ele se encontrou com o Dr. Euríclides de Jesus Zerbini, que era um cardiologista famoso daqui de Guaratinguetá, no interior do estado de São Paulo. Dr. Barnard ensinou ao Dr. Zerbini o procedimento dos transplantes e, em 26 de maio de 1968, o Dr. Zerbini fez o primeiro transplante cardíaco no Brasil e o paciente durou apenas 20 e poucos dias. O órgão foi rejeitado pelo organismo. Com o passar do tempo, os transplantes duravam 3 meses, 6 meses, 1 ano, e com isso foram desenvolvidos os anticorpos que permitissem que o corpo aceitasse aquele órgão novo. Contamos essa história envolvendo esse homem tão importante para relatar o que ouvimos dele numa entrevista à TV em São Paulo, acredito, se eu não estou falhando a memória, que foi na TV Cultura de São Paulo, quando ele foi entrevistado. Ao final da entrevista, ele contou uma passagem que ocorreu com ele. Ele disse: estava no meu consultório quando chegou para ser examinada uma jovem, acompanhada da mãe, uma senhora de aspecto simples, vestida modestamente, e quando a jovem entrou, ela pediu licença para acompanhar a consulta. Autorizei, ela se sentou num canto e ficou assistindo a minha entrevista com a jovem. Lá pelas tantas, essa senhora olhou para mim e disse: eu acho que a doença que ela tem é essa. E falou em termos técnicos o que ela achava que a jovem tinha como enfermidade. Eu, disse o Dr. Zerbini, sorri e disse: a senhora acha que ela tem isso? Ela disse: acho sim, senhor. Por que a senhora acha que ela tem isso? Ah, não sei, quem está me falando são esses médicos que estão aqui. Dr. Zerbini ainda deu um sorriso e voltou a perguntar: tem médicos aqui? Ela disse: tem, sim, senhor, tem 2 médicos. Dr. Zerbini perguntou: a senhora poderia me dizer o nome deles? Ela disse: eu vou perguntar. E disse a ele: um se chama fulano de tal e o outro ciclano. Disse o Dr. Zerbini: eu levei um susto. Eram os 2 mais queridos mestres na universidade e que eram especialistas exatamente naquela enfermidade que eu estava examinando naquela moça. Eu fiquei muito comovido
agradeci a senhora e a partir dessa data eu nunca mais entrei numa sala de cirurgia sem convidar os meus mestres e professores para trabalhar comigo e me ajudar no procedimento. Contamos essa história porque é um ato de coragem de um médico que é tido como materialista, que as pessoas desassociam corpo e alma, e o Dr. Zerbini foi testemunha vivo de que os seus mestres da universidade continuavam ao lado dele, ajudando e orientando. Deixo essa mensagem para os médicos da Terra que eventualmente ouvirem esse recado, que são céticos quanto a essa possibilidade. Mas eles queiram ou não, creiam ou não, essa é a grande realidade. Os mortos estão vivos e os médicos, como o Dr. Bezerra e tantos outros, continuam trabalhando em favor da humanidade. Fiquem com Deus e até outra oportunidade.